Seja bem-vindo ao canal Resumo Cine. Hoje iremos falar sobre o filme Mangler, o Triturador. A história se passa numa cidadezinha conhecida como coração industrial de seu estado. Na indústria local, conheceremos o supervisor George, a funcionária Lin Su, Sherry, a sobrinha do dono, e a senhora Frobe. Sherry corta a mão na máquina, que do nada move uma alavanca e causa um acidente elétrico que por pouco quase a mata. No meio da confusão, o dono da lavanderia, Sr. Gard, um homem estranho e rabugento, diz ao supervisor que continue os trabalhos normalmente, sem se importar com sua sobrinha machucada. No dia seguinte, dois homens estão trazendo um freezer e, por falta de atenção, acabam batendo no carro do policial John, bloqueando o caminho. Enquanto isso, na lavanderia, Sra. Frobe fica tensa ao observar as meninas mexendo no machucado de Sherry e quase deixa sua mão escorregar para dentro da máquina. Já no acidente, os rapazes acabam deixando o freezer cair em cima do policial que está sangrando. Sra. Frobe se assusta e acaba deixando suas pílulas cair na máquina e, ao tentar pegar seus remédios, seu braço fica preso e ela começa a ser engolida pela máquina. O pânico toma conta de quase todos. George fica em choque e, enquanto as mulheres tentam desesperadamente salvar a amiga, o dono da fábrica, mais uma vez, age como se nada estivesse acontecendo. Enquanto o policial está multando os rapazes, ele recebe uma ligação avisando da morte na lavanderia. Quando chega na fábrica, ele pede para ver o local do acidente e, após ver a máquina toda ensanguentada, ele encontra o corpo de Sra. Frobe todo estraçalhado, fazendo assim com que ele vomite ao ver essa cena horrível. O xerife chega com outros policiais para investigar e rapidamente encerra o caso como um simples acidente de trabalho. De noite, John vai até seu cunhado, um cara estranho, que acredita em coisas sobrenaturais. John diz a ele que em 14 anos nunca tinha visto um acidente tão chocante. Ele está assustado, pois seu primeiro trabalho foi nessa fábrica e a máquina era chamada de O Triturador. Ele diz também que o acidente não deveria ter acontecido devido à barra de segurança, e ambos concordam que a cidade é bem estranha. Outro acidente acontece na fábrica, queimando feio 3 meninas e deixando assim todos assustados novamente. O dono está irritado, mas diz que, por ser generoso, dará a oportunidade de continuarem trabalhando com ele. O policial vai visitar a funcionária no hospital e ela diz que os acidentes passaram a acontecer depois que Sherry machucou a mão na máquina. Rapidamente, Jerry pergunta se caiu sangue na máquina, mas o médico interrompe a visita e pede para irem embora. Já em casa, Jerry, que está com um livro de magia na mão, diz a John que a máquina provavelmente está possuída, mas o policial se recusa a acreditar nisso. Tarde da noite, o trabalho acabou e uma das garotas do acidente é deixada sozinha na fábrica e quase é pega pela máquina, mas George a salva. O policial lê um livro de magia negra que diz como deixar uma máquina possuída usando sangue. John ri e não acredita em nada do que está lendo. Ele resolve investigar melhor e vai até uma das moças fazer perguntas. Apesar de assustada, ela responde e eles vão logo embora. Voltando para casa, eles passam por um acidente que fez uma criança perder a vida com uma máquina idêntica ao acidente com o policial. Ninguém sabe dizer de onde veio aquela máquina e quando Jerry abre o freezer, uma pomba sai dela e a máquina tenta engolir ele. Eles lutam e conseguem se livrar dela. Logo, o policial tenta destruir ela, mas uma tempestade elétrica é liberada através da máquina. Quando a tempestade acaba, ele pede que queimem e enterre aquela coisa demoníaca. Ele vai embora, disposto a acabar com tudo por conta própria, mas Jerry o alerta que não é tão fácil assim, que isso exige um ritual. John vai falar com o responsável pelas autópsias.
Lá, ele encontra um estranho fotógrafo que diz haver espíritos malignos envolvidos nisso tudo. Já longe dali, ele entra clandestinamente na lavanderia para ver o tal triturador possuído, que tenta engolir ele também. Ele se salva, mas acaba tendo sua arma engolida pelo demônio. George chega assustado e John pergunta pelo dono da fábrica. George mente, dizendo que ele está fora da cidade, mas John sobe mesmo assim ao escritório e encontra o velho lá. John avisa que ele terá que tirar a máquina da fábrica. O velho ri debochando e, em seguida, uma discussão se inicia. O homem diz que há uma parte dele naquela máquina e vice-versa, e que isso implica sacrifícios, e rapidamente John vai embora. Sozinho com George, ele pede ajuda com o negócio, pois está bastante nervoso. O velho vai até Lin Su com um documento que atesta a morte de sua filha como uma espécie de passagem para o inferno e a faz assinar um papel para que faça parte de seu grupo secreto. Jerry se prepara para o ritual, mas John diz que antes precisa falar com o fotógrafo. George está desativando a máquina quando Sherry aparece para falar com o tio que a polícia está fazendo perguntas e, ao se distrair, a máquina começa a engolir George, que tenta escapar. O chefe aparece, mas não faz nada para ajudar, deixando Sherry ainda mais desesperada. O ajudante de George pega um machado para tentar cortar seu braço e liberar George, enquanto Sherry corre e foge do lugar cheia de sangue. O velho espragueja enquanto assiste a tudo parado. John encontra o fotógrafo, que está sendo levado por uma ambulância. Ele dá a John as chaves de sua oficina antes de morrer. Lá, ele encontra uma pasta com recortes, um sobre a morte da filha do dono da fábrica aos 16 anos, e outros sobre o desaparecimento de outras filhas de famílias ricas, também todos com 16 anos. John chega à conclusão que são sacrifício com pessoas de 16 anos. John então liga para Sherry e pede que ela espere por ele lá, pois ela tem 16 anos. Infelizmente, o velho, com a ajuda de Lin Su, coloca Sherry para dormir forçadamente. John procura por Sherry e a encontra na fábrica, prestes a ser engolida pela máquina, mas ele consegue salvá-la. John e o velho brigam enquanto Jerry empurra Lin Su na máquina. O velho se levanta desesperado, pois o sacrifício deu errado, mas a máquina pega e mata ele também. John e Jerry fazem o ritual, rezando e jogando bíblias na máquina, que para por um tempo, mas em seguida explode e se levanta em forma de um monstro. Os três saem correndo, ficam encurralados e Jerry não consegue se salvar. Eles descem as escadas e pulam no poço. A máquina os persegue e tenta incendiar os dois, quando um som estranho acontece e tudo fica quieto. John deixa Sherry no hospital e vai para casa triste por causa do cunhado. De repente, um carteiro lhe entrega uma carta assinada pelo fotógrafo que diz para ele ter cuidado com pessoas amputadas, pois elas têm uma parte do diabo nelas. Tempos depois, ele vai à lavanderia com flores visitar Sherry, que agora dirige a lavanderia. Estranhamente, ela anda e se comporta como seu tio. John, então, joga as flores fora e vai embora sem dizer nada, deixando assim incertezas sobre o demônio no ar. E aí, gostou? E para mais filmes, dê aquela curtida e se inscreva em nosso canal. Obrigada e até a próxima!